Fala galera, beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui na nossa revisão de processo do trabalho para você que vai fazer o exame da ordem no dia 13 de junho, a primeira fase do exame do OAB. O meu nome é Sindicrey Oliveira e eu sou professor aqui do Explicando Direito. E hoje nós vamos discutir um pouquinho os principais temas que são mais cobrados no exame de ordem na primeira fase, no que tange ao processo do trabalho. Beleza? Vamos lá comigo? Vem aqui na tela, pessoal. Então, nosso primeiro tema é sobre os atos processuais. O que vem a ser um ato processual? Ato processual, galera, são o quê? São acontecimentos... Opa, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Pegar a canetinha aqui só um segundinho, prontinho. Atos processuais são o quê? São acontecimentos que ocorrem no processo, tranquilo? Que se iniciam por provocação do juiz, das partes ou dos oficiais da justiça. Tranquilo? Dos auxiliares da justiça, melhor dizendo. Então, ato processual é todo o acontecimento que acontece dentro do processo, onde nós temos a provocação do juiz, das partes ou dos auxiliares da justiça. Beleza? Meus queridos, os atos processuais, muita atenção, os atos processuais, eles são públicos. Os atos processuais, em regra, eles são públicos. No entanto, se o interesse social exigir ou a intimidade da parte exigir, o ato processual ele será sigiloso. Perfeito? Então, muita atenção para essa regra. Qual a regra que nós temos? O ato processual ele é público. No entanto, se o interesse social exigir ou a intimidade da parte assim o exigir, esse ato processual será sigiloso. Outra informação importante, pessoal, o ato processual ele é realizado das 6 horas da manhã até as 20 horas e a penhora ela pode ser realizada aos domingos e feriados, desde que tenhamos o quê? Uma determinação do juiz, uma determinação do magistrado. Então não se esqueçam, ato processual realizado das 6 às 20 horas e a penhora ela é possível ser realizada aos domingos e aos feriados, desde que nós tenhamos o quê? Uma autorização expressa do magistrado. Perfeito, então? Tranquilo? Muito bem. Seguindo aqui a nossa revisão de processo do trabalho. Quando nós falamos de prazos processuais, fiquem atentos ao seguinte: hoje, na área trabalhista, os prazos processuais são contados em dias úteis. Prazo processual é contado em dia útil, tá legal? E nós temos alguns dispositivos que merecem uma certa atenção, que normalmente esses dispositivos eles caem na prova e você tem que estar atento a esses dispositivos. Vem aqui comigo. Artigo 775, letra A da CLT, diz o quê? Que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, galera, entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro, o prazo processual, o curso dos prazos processuais, eles ficam o quê? Ficam suspensos, tá ok? Esses prazos, eles são suspensos. Então, se você tem um recurso ordinário, já tramitou ali 2 dias, chegou o dia 20 de dezembro, suspende o prazo do recurso ordinário, lá no dia 21 de janeiro, continua a contagem do prazo desse seu recurso ordinário a partir do 3º dia, porque o prazo ele foi suspenso, tá legal? Então, entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais, tá? O curso dos prazos processuais ele é suspenso. Outra informação que está na súmula 262 do TST. Quando a parte for intimada ou notificada no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Isso quer dizer o que, pessoal? Quando a parte ela é intimada no sábado, subtende-se que essa intimação ocorreu efetivamente na segunda-feira. E o prazo processual ele começa a contar quando? No primeiro dia útil subsequente. No nosso caso aqui, na terça-feira. Então, a parte foi intimada no sábado, entende-se o que? Que a intimação aconteceu efetivamente na segunda-feira e o prazo processual começa a contar quando? Começa a contar na terça-feira. Tranquilo então? Beleza? Muito bem. Já a OJ 310 da SDI 1 diz o que para nós? Que é inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no artigo 229 do CPC, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Isso quer dizer o que, pessoal? Quando nós temos um processo, por exemplo, que nós temos o reclamante em que ele ajuiza ação contra o seu empregador e o seu tomador de serviços, ou seja, nós temos duas partes no polo passivo. E o empregador
empregador tem um advogado X e o tomador de serviços tem um advogado Y, ou seja, eles têm advogados distintos. Nesta situação, lá no processo civil, o prazo ele é contado em dobro para a manifestação das partes. Aqui no processo do trabalho, não. Aqui no processo do trabalho, o prazo ele é contado normalmente. Não há que se falar em prazo em dobro. Por isso que essa regra lá do processo civil é inaplicável aqui no processo do trabalho, de acordo com a OJ 310 da SDI 1 do TST. Beleza, então? Tranquilo? Então, muita atenção para esses dispositivos que eu acabei de falar para vocês aqui. Tá legal? Seguindo um pouquinho ainda sobre os prazos processuais. Toda vez que você falar em Ministério Público do Trabalho, e eu vou avançar um pouquinho em Fazenda Pública, os prazos para o MPT e para a Fazenda Pública, eles são contados em dobro, tá ok? Então, o prazo para o Ministério Público do Trabalho e Fazenda Pública, eles são contados em dobro. E o Procurador do Trabalho, ele deve ser intimado pessoalmente, tá certo? Não tem que se falar, não há que se falar aquela intimação pelo Dia da Justiça. Essa intimação vai ser o quê? Vai ser uma intimação pessoal do Procurador do Trabalho. Meus queridos, se liguem para essa súmula 387, inciso 2 do TST. Vamos ver o texto primeiro, depois eu explico para vocês. Diz o seguinte: a contagem do quinquíndeo para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de facsímile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal. Isso quer dizer o que para nós, pessoal? Em algumas localidades onde, por exemplo, o escritório de advocacia fica muito distante das varas do trabalho, é possível que o recorrente faça a interposição do seu recurso por via de fax. Tá ok? Ele envia um fax com o recurso ordinário, por exemplo, no qual ele está querendo fazer essa interposição. Só que quando ele faz isso, ele tem um prazo de 5 dias para juntar aos autos os originais desse recurso ordinário. E como que se dá essa contagem desse prazo de 5 dias? Vem aqui comigo na tela. Então, o recurso ordinário, o prazo é de 8 dias. Então vamos supor que lá no 4º dia foi interposto o quê? O recurso ordinário via fax. Feito isso, o recorrente ele tem um prazo de 5 dias para juntar ao processo os originais do recurso ordinário. E esse prazo de 5 dias ele é contado da onde? Ele é contado a partir do término do prazo alusivo ao recurso. Então, qual é o prazo alusivo ao recurso? É o prazo de 8 dias. Então, após o 8º dia, começa-se a contar o quê? O prazo de 5 dias para a juntada dos originais do recurso ordinário aos autos processuais. Tá legal? Então, o prazo, ao início da contagem desse quinquíndeo é a partir da quando? A partir do término do prazo alusivo ao recurso interposto via fax. Tranquilo, então? Beleza? Muita atenção para esse dispositivo aqui, para essa súmula 387 do TST, galera. Muita atenção para isso aqui. Alguém pode perguntar, poxa, professor, mas hoje os processos trabalhistas, eles estão todos no PJR, são todos eletrônicos. Muito bem, pode até ser, mas nós ainda temos esse dispositivo, essa súmula que está em vigor e o examinador ele pode trazer esse dispositivo na sua prova. E você tem que saber como que aplicar essa questão aqui na prova de vocês. Tá legal? Tranquilo? Seguindo, pessoal, quando eu falo de audiência trabalhista, assim como os atos processuais, a audiência também ela é pública. Tá legal? Então, tanto os atos processuais como as audiências, elas são públicas, salvo se o interesse social exigir ou a intimidade da parte também exigir. Nessa situação, tanto o ato processual como a audiência, ela não será pública, será sigilosa, tá? Cuidado, galera. Olha aqui, ó, os horários das audiências é o quê? Das 8 às 18, não confunda. Ato processual é das 6 às 20, audiência das 8 às 18. Qual o prazo de duração máximo das audiências trabalhistas? Prazo máximo de 5 horas. Tranquilo? Atenção para o dispositivo 815 da CLT e a OJ 245 da SDI 1. É possível você ter uma tolerância de atraso do juiz no prazo de 15 minutos? Vem aqui comigo, pessoal.
Esse atraso do magistrado no prazo de 15 minutos só vai acontecer quando? Quando na pauta de audiência, na pauta ali da vara do trabalho, a primeira audiência do dia, o juiz se atrasar 15 minutos. Se na sua audiência for a primeira do dia, o juiz se atrasar pelo prazo de 15 minutos, você que é parte no processo, o advogado, você pode se retirar da sala de audiência, fazer uma notificação, fazer isso constar junto à vara do trabalho e se retirar da sala de audiência. Então, muita atenção. Se a tolerância, melhor dizendo, se o atraso do juiz acontecer na primeira audiência do dia, se ele atrasar 15 minutos, você pode se retirar da sala, fazer constar isso junto à secretaria da vara e você se retira do tribunal, podendo ir embora sem sofrer nenhum tipo de penalidade. Agora, se a sua audiência é a terceira, é a quarta, é a segunda do dia e o juiz ele já está, tá certo? Já está dirigindo uma outra audiência anterior à sua e essa audiência está atrasada, você não pode alegar atraso do juiz no prazo de 15 minutos. Esta regra aqui só se aplica se a audiência for a primeira do dia. Tranquilo? Beleza? Muita atenção para esse dispositivo aqui, hein, pessoal? Fiquem atentos com essa regra aqui de tolerância de atraso do juiz. Pessoal, com relação às audiências trabalhistas, nós temos a questão da notificação, ou seja, a notificação é quando nós damos ciência à parte contrária sobre a existência de um processo trabalhista. E essa notificação, se você fizer uma comparação, seria o quê? A citação lá no processo civil. Lá no processo civil nós chamamos de citação. Aqui na área trabalhista nós chamamos de notificação. E essa notificação ela é encaminhada via AR, via postal. E qualquer pessoa pode receber essa notificação via AR. Então, por exemplo, o porteiro ali da empresa, ele pode receber essa notificação? Pode, sem problema nenhum. Se eventualmente, tá ok? Se eventualmente o gerente da empresa, o preposto da empresa, o dono da empresa, alegar que não recebeu essa notificação, o ônus de comprovar o não recebimento dessa notificação é de quem? É do destinatário. Então, presume-se recebida a notificação no prazo de 48 horas após a emissão da mesma. Então, a vara do trabalho, ela emite essa notificação no prazo de 48 horas. Após a emissão dessa notificação, se transcorrido o prazo de 48 horas, a vara do trabalho não receber nenhuma informação dos Correios sobre o recebimento ou não dessa notificação, presume-se o quê? Que essa notificação foi devidamente entregue ao destinatário. Então, como que funciona isso aqui? Vem aqui comigo. Você tem o quê, pessoal? Você tem uma reclamação trabalhista e esta reclamação trabalhista ela é distribuída para onde? Para uma vara do trabalho. E esta vara do trabalho, no prazo de 48 horas, ela emite o quê? Uma notificação para quem? Para o reclamado. Desta notificação aqui, pessoal, se transcorrer o prazo de 48 horas e a vara do trabalho não receber nenhuma informação dos Correios a respeito desse envio, dessa notificação, subtende o que? Presume-se que essa notificação foi devidamente entregue ao destinatário. E se o destinatário eventualmente não recebeu essa notificação, é ônus do destinatário comprovar o quê? O não recebimento da mesma. Tá legal? Atenção, se o reclamado, se ele criar embaraços ou não for encontrado, é possível você realizar a notificação via edital. Tranquilo? É possível fazer essa notificação via edital. Mas essa notificação via edital só no rito ordinário, tá? Não há que se falar em notificação via edital no rito sumaríssimo, beleza? No rito sumaríssimo não há notificação via edital. A notificação via edital só é possível no rito ordinário. E recebida a notificação, a audiência ela tem que ser o quê? Agendada para depois de 5 dias da data da notificação. Então, eu recebi a notificação hoje, a audiência ela só pode ser agendada para depois de 5 dias contados da data do recebimento da minha notificação. Eu não posso receber a notificação hoje e ter audiência amanhã, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Não é possível isso. O prazo é de depois de pelo menos 5 dias da data da notificação. Tranquilo? E detalhe aqui, pessoal, muita atenção. O reclamante, ele pode desistir da ação sem o consentimento do reclamado até a apresentação da defesa. Como que funciona isso aqui, pessoal? Você tem uma reclamação trabalhista. Da reclamação trabalhista até a notificação da parte contrária,
o reclamante ele pode alterar, tá ok? Ele pode alterar o quê? A petição inicial, sem problema nenhum. A parte foi notificada, houve a notificação da notificação até a defesa. A parte ela pode alterar a petição inicial, pode haver uma alteração da petição inicial com a anuência da parte contrária. E apresentada a defesa, o reclamante só poderá desistir da ação com o consentimento de quem? Do reclamado. Tranquilo? Esta é a regra específica com relação à desistência da ação trabalhista. Fechou? Tranquilo? Seguindo mais um pouquinho aqui, galera. Com relação à audiência, nós temos qual informação? Na área trabalhista, a audiência ela é una. Em um único momento, nós vamos ter todo o trâmite do processo. Vamos ouvir testemunhas, vamos ouvir as partes, o juiz vai proferir sua sentença. Então, em regra, a audiência trabalhista, ela é o quê? Ela é uma audiência una. Então, se for uma audiência no rito sumaríssimo, obrigatoriamente, esta audiência será una. No entanto, no rito ordinário, qual a regra? A regra é o quê? Que a audiência ela também será una. Porém, no rito ordinário, essa audiência ela pode ser o quê? Pode ser fracionada. E se ela for fracionada, como que vai acontecer essa audiência? Teremos três momentos distintos. Teremos a audiência inaugural, a audiência de instrução e a audiência de julgamento. Tranquilo? Muita atenção para isso. Então, no rito sumaríssimo, audiência una, ponto final. No rito ordinário, a audiência ela é una, é a regra, mas excepcionalmente essa audiência ela pode ser o quê? Pode ser fracionada em audiência inaugural, de instrução e de julgamento. Tranquilo então? Beleza? Vamos ver as particularidades de cada uma aqui, pessoal. Então, na audiência fracionada, ou seja, na audiência inaugural, quais são os momentos que nós temos? Primeiro, nós teremos o quê? O pregão, onde as partes são chamadas para adentrar a sala de audiências. Depois, o primeiro ato do juiz é o quê? Fazer uma primeira tentativa de conciliação com as partes. Se for tabulado um acordo entre as partes, o processo ele tem o seu fim determinado. No entanto, se não for possível essa conciliação, se essa conciliação se ela for infrutífera, nós teremos o quê? Uma leitura da petição inicial e essa leitura ela pode ser o quê? Pode ser dispensada. Realizada essa leitura da petição inicial ou a sua dispensa, a parte contrária irá apresentar o quê? A sua defesa. Esta defesa, pessoal, ela vai poder ser apresentada de forma verbal, no prazo de 20 minutos, ou de forma escrita. Se for escrita, se for um processo físico, o prazo para a apresentação da defesa é o quê? É até a audiência, no ato da audiência. Se for no processo eletrônico, essa apresentação será antes da audiência. Tranquilo? Feito isso, pessoal, o juiz ele vai dar prazo, vai atribuir um prazo para que o reclamante apresente a sua réplica. Lá no processo civil, em regra, o prazo é de 15 dias. Mas aqui na área trabalhista, quem determina o prazo para a réplica é quem? É o juiz. Esse prazo pode ser de 8 dias, pode ser de 10 dias, pode ser de 5 dias, sem problema nenhum. Quem determina o prazo para a réplica é o juiz. E feito essa determinação do prazo para a apresentação da réplica, o juiz ele já vai intimar as partes para a audiência de instrução. Ou seja, as partes elas saem da audiência inaugural já cientes de quando que vai acontecer o quê? A audiência de instrução processual. Tranquilo aqui? Beleza? Partindo agora para a audiência de instrução. Na audiência de instrução, novamente, nós teremos o quê? O pregão das partes e o primeiro ato. Teremos o quê? O depoimento do reclamante e depois o depoimento de quem? Do reclamado. Feito isso, nós teremos o quê? A oitiva das testemunhas, onde nós teremos a testemunha do reclamante e a testemunha do reclamado. E se for necessário, olha aqui, se houver necessidade, nós iremos ouvir os peritos ou os assistentes técnicos. Passado esse momento processual aqui, pessoal, nós teremos o quê? O prazo das razões finais. As razões finais serão feitas no prazo de 10 minutos. Cuidado, galera! A defesa, como eu falei para vocês, a defesa ela pode ser verbal. E essa defesa ela terá que ser feita no prazo de 20 minutos. Já as razões finais, ela é feita no prazo de 10 minutos. Não confunda um com o outro, tá legal? 20 minutos para a defesa, 10 minutos para as razões finais.
E essas razões finais, elas podem ser o quê? Feitas de forma verbal, ou a parte pode decidir não fazer essas razões finais, fazer o quê? Mera remissão à petição inicial ou à contestação, ou a depender da complexidade do processo, o juiz ele pode dar um prazo, tá legal? O juiz ele pode dar um prazo para que as razões finais sejam o quê? Sejam razões finais escritas, tá legal? Então, muito cuidado com essas razões finais. Passado o prazo das razões finais, o juiz ele vai fazer uma segunda tentativa de conciliação. E aí ele vai ser o quê? Ele vai o quê? Vai intimar as partes da data da sentença. Pessoal, muita atenção. Eu falei para vocês que lá na audiência inaugural, o primeiro ato do juiz é o quê? Fazer uma primeira tentativa de conciliação. E aqui na audiência de instrução, logo ao final, após as razões finais, o juiz ele vai fazer o quê? Uma segunda tentativa de conciliação entre as partes. Se o juiz deixar de fazer essas tentativas de conciliação, seja na audiência inaugural, seja na audiência de instrução, o processo ele será declarado nulo, tá ok? O juiz é obrigado a fazer essas tentativas de conciliação, tanto na audiência inaugural quanto na audiência de instrução. Fechou? Depois de intimar as partes, quando que vai ser publicada a sentença, nós teremos o quê? Audiência de julgamento ou audiência de sentença. Nesta audiência aqui, o juiz ele vai fazer o quê, pessoal? O próprio nome já está dizendo, o juiz ele vai prolatar a sua sentença nesse processo. Neste momento aqui, pessoal, nessa audiência de julgamento, não é obrigatória a presença das partes. As partes elas não são obrigadas a comparecer nessa audiência de julgamento, tá? O comparecimento ele é facultativo, beleza? Aqui o juiz ele vai sim prolatar a sua sentença, vai publicar a sua sentença com relação ao processo. Beleza? Então, pessoal, tranquilo? Então, na audiência, melhor dizendo, no rito ordinário, a audiência ela pode ser o quê? Em regra, ela é uma audiência una, podendo ser o quê? Uma audiência fracionada. Se for fracionada, nós teremos o quê? Audiência inaugural, de instrução e de julgamento. Beleza? Só fazendo um apanhado geral aqui, pessoal, do trâmite lá no rito sumaríssimo. Fazer um comparativo aqui bem rápido com o rito ordinário. Aqui no rito sumaríssimo, quando nós temos audiência una, uma única audiência, qual é o passo a passo dessa audiência? Nós teremos aqui o pregão, onde as partes são chamadas à sala de audiência, teremos aqui a primeira tentativa de conciliação, podendo ter a leitura da petição inicial, onde essa leitura da petição inicial ela pode ser dispensada, e teremos o que? A apresentação da defesa. Essa defesa que eu falei para vocês, ela pode ser a defesa oral no prazo de 20 minutos e se for uma defesa escrita, se for via PJE, ela terá que ser apresentada antes da audiência. Se for um processo físico, vai ter que ser feito aonde? Na própria audiência. Quando a audiência é una, o juiz ele vai dar acesso ao reclamante sobre os termos da defesa. E o reclamante ele também terá o prazo de 20 minutos para apresentar o quê? A sua réplica. Tranquilo? Essa réplica ela será apresentada, em regra, na própria audiência. Uma réplica realizada de forma verbal, de forma oral, na própria audiência que está sendo realizada. Apresentada a réplica no prazo de 20 minutos, o juiz ele vai ouvir o reclamante e o reclamado, ou seja, vai ser o depoimento das partes. Em seguida, vai ouvir as testemunhas do reclamante e as testemunhas do reclamado. E, se houver necessidade, vai ouvir peritos e os assistentes técnicos. Feito isso, chegamos de novo aonde? Nas razões finais, no prazo de 10 minutos. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Defesa, prazo de 20 minutos. Razões finais, prazo de 10 minutos. Se atentem sobre esses prazos aqui, tá legal? As razões finais, como eu falei para vocês, pode ser feita de forma verbal, ou a parte pode dispensar de fazer essas razões finais, fazendo meras remissões à petição inicial ou à contestação, ou o juiz ele pode abrir um prazo para que as razões finais sejam escritas. E, por fim, nós teremos uma segunda tentativa de conciliação. Como eu falei para vocês, cuidado, a primeira tentativa é obrigatória, a segunda tentativa ela também é obrigatória, sob pena o quê? De declaração de nulidade do processo.
E por fim nós teremos o quê? A sentença. Então esse aqui, pessoal, é o trâmite de uma audiência una lá no rito sumaríssimo. Se for no rito ordinário, o trâmite vai ser o mesmo, se for uma audiência una, vai ser idêntico. Então esse procedimento que está aqui nesse quadro aqui, pessoal, se aplica tanto ao rito sumaríssimo, na audiência una, quanto no rito ordinário também, quando a audiência ela é una. Beleza? Tranquilo? Só qualquer observação. No rito ordinário, a audiência ela pode ser fracionada em audiência inaugural, de instrução e de julgamento. Fechou então? Muito bem. E com relação ao comparecimento das partes nas audiências, pessoal, o reclamante, ele pode deixar de comparecer numa audiência, sim, por motivo de doença ou por motivo ponderoso. Lá na CLT está escrito poderoso, mas lê-se ponderoso. Nesta situação aqui, o reclamante ele pode ser substituído pelo sindicato, no qual ele está vinculado, ou por um empregado da mesma profissão. Nesta situação, o sindicato ou esse empregado eles irão comparecer à audiência para quê? Simplesmente para justificar a ausência do reclamante. E nesta situação, tanto o sindicato quanto o empregado, ele não pode o quê? Não pode confessar, não pode transigir e não pode renunciar. Ele está ali somente para justificar a ausência do reclamante e para solicitar o quê? O adiamento da audiência e um reagendamento desta audiência. Tranquilo? Já por outro lado, o reclamado, ele nunca vai poderá o quê? Faltar uma audiência, sob pena o quê? De ser declarado rével no processo. Nesta situação, o reclamado ele vai ser representado por quem? Por um gerente ou por algum preposto. Detalhe, esse preposto aqui, pessoal, ele não, ele não precisa ser empregado da empresa. Tá legal? O único requisito com relação a esse preposto é que esse preposto tenha conhecimento dos fatos que estão sendo discutidos no processo. Então, o preposto, hoje, ele não precisa ser empregado da empresa, tá ok? Ele pode ser qualquer outra pessoa, desde que ele tenha o quê? Tenha conhecimento dos fatos. E as declarações do preposto, ele irá obrigar quem? Irá obrigar o reclamado. Então, tudo aquilo que o preposto falar nas audiências, falar no processo, ele está vinculando o reclamado. Tranquilo então, pessoal? Beleza? Então, muita atenção sobre essa possibilidade de ausência do reclamante e do reclamado nas audiências trabalhistas. Tá bom? E por fim, pessoal, nós temos a questão da conciliação. Você lembra que eu falei que a conciliação, o juiz ele vai fazer uma primeira tentativa de conciliação e uma segunda tentativa de conciliação? Pois bem, se for feita essa conciliação ela vai ser homologada por meio de uma sentença. E esta sentença na qual homologou esse acordo, essa sentença ela é irrecorrível para as partes. As partes não podem recorrer deste acordo homologado pelo juiz. Salvo quem? Salvo a Previdência Social com relação às contribuições previdenciárias. Então, a Previdência Social ela pode recorrer dessa homologação de sentença, dessa homologação de acordo realizada entre as partes? Pode. Ela vai recorrer com relação às contribuições previdenciárias. As partes, em regra, elas não podem recorrer desse acordo que foi homologado pelo juiz. Tá bom? Então, o que diz aqui, ó, na súmula 100 do TST? Acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do artigo 831. E o termo conciliatório, ele transita em julgado na data da sua homologação. A única forma de impugnar essa homologação realizada pelo juiz vai ser por meio de uma ação rescisória. Então, somente por meio de ação rescisória será possível impugnar essa homologação realizada pelo juiz, essa homologação do acordo entabulado pelas partes. Tá legal, galera? Tranquilo? E só mais uma informaçãozinha aqui que é importante para vocês. É possível que as partes façam um acordo após a prolação da sentença. Na realidade, na área trabalhista, a qualquer momento do processo, seja na fase de conhecimento, seja na fase recursal, lá na fase de execução, a qualquer momento é possível que as partes façam o quê? Um acordo entre eles para poder botar fim a esse processo. Tranquilo então, galera? Beleza? Então, com relação à audiência, era isso que eu queria colocar para vocês. Outro tema que sempre cai na prova de exame de OAB, principalmente na primeira fase, é o quê? São os recursos trabalhistas.
E o recurso que costuma cair muito na prova dos senhores é o recurso ordinário. E o recurso ordinário ele tem cabimento quando? Das decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho. Ou então das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em ações de sua competência originária. Então vem aqui, se nós tivermos aqui, pessoal, uma sentença proferida por um juiz de uma vara do trabalho. Dessa sentença definitiva ou terminativa é cabível o quê? Recurso ordinário para o TRT. Tranquilo? Ou, se nós tivermos um acórdão, melhor dizendo, tá? Um acórdão proferido por quem? Um acórdão proferido pelo TRT, em ações de sua competência originária. Deste acórdão proferido pelo TRT é cabível o quê? Recurso ordinário para o TST. Essa situação aqui, onde nós temos a competência originária do TRT, pessoal, nós teremos quais processos específicos de competência originária do TRT? Nós teremos a ação rescisória, o mandado de segurança e o dissídio coletivo. Então, toda vez que você tiver uma ação rescisória, um mandado de segurança e um dissídio coletivo que se inicia originariamente no TRT, das decisões do TRT que julgar a ação rescisória, o mandado de segurança e o dissídio coletivo, é cabível um recurso ordinário para onde? Para o TST. Beleza? Só para fechar isso aqui, pessoal, sentença, decisão definitiva é aquela decisão onde nós temos o julgamento do mérito, e as decisões terminativas nós não temos o julgamento do mérito. Então, dessas decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho, cabe recurso ordinário para o TRT. Das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs nas ações de sua competência originária, é cabível recurso ordinário para o TST. Beleza? Isso está entabulado aonde? Na súmula 158 e na súmula 201 do TST. E, por fim, lá no rito sumaríssimo, quando eu falo do rito sumaríssimo, é facultado o quê? Que o Ministério Público do Trabalho ele faça um parecer oral quando esse recurso ordinário está sendo julgado pela turma. E o relator, ele deve enviar para a turma, no prazo máximo de 10 dias, o seu recurso ordinário para análise dessa turma no rito sumaríssimo. Então, lá no rito sumaríssimo, é facultado o parecer oral do Ministério Público do Trabalho e o relator, ele deve liberar esse recurso para análise da turma no prazo máximo de 10 dias. Beleza? Recurso ordinário, é isso que eu queria passar para vocês. Já o recurso de revista vai ser cabível quando? Das decisões do TRT em sede de recurso ordinário. Então, você tem uma decisão do TRT em sede de recurso ordinário, dessa decisão aqui é cabível o quê? Um recurso de revista que vai ser julgado aonde? Lá no TST. Beleza? Ou então, quando nós temos uma decisão do TRT, uma decisão do TRT em sede de agravo de petição, lá na fase de execução, é cabível o que, senhores? É cabível um recurso de revista para o TST. Nessas duas situações, é cabível a interposição do recurso de revista, de decisões do TRT em sede de recurso ordinário e decisões do TRT em sede de agravo de petição. Pessoal, e nós temos alguns, além dessas situações de cabimento, nós temos alguns pressupostos específicos de cabimento do recurso de revista. Primeira informação, no recurso de revista você não vai discutir fatos, não tem análise de fatos. Nós vamos discutir tão somente direito. Beleza? Além disso, nós temos o requisito do pré-questionamento. Esse pré-questionamento quer dizer o quê? Que a matéria recorrida deve ter sido discutida em sede de recurso ordinário. Então, para que você possa fazer a interposição do recurso de revista, obrigatoriamente aquela matéria impugnada deve ter sido previamente discutida pela turma do TRT. Se não houver a discussão prévia da turma do TRT naquele objeto que você está procurando recorrer, você vai ter que interpor um embargo de declaração pré-questionador para provocar a manifestação da turma naquele ponto omisso, para que você possa cumprir o requisito do pré-questionamento. Isso está estabelecido aonde? Lá na súmula 297 do TST e na OJ 118 da SDI 1.
Além disso, você tem que cumprir qual requisito? Tem que cumprir o pressuposto, melhor dizendo, o pressuposto da transcendência. O que é essa transcendência? Essa transcendência é um reflexo no qual o seu recurso de revista vai ter em outros processos que chegam junto ao TST. E essa transcendência ela vai ter um reflexo jurídico, político, econômico e social. Transcendência de reflexo jurídico, pessoal, é quando nós temos uma nova interpretação da norma trabalhista. Nós temos um novo entendimento da norma trabalhista. Aqui nós teremos o quê? Uma transcendência de reflexo jurídico. Quando a sentença recorrida ela contrariar súmula do TST ou súmula vinculante do STF, nós teremos o quê? Uma transcendência de reflexo político. E quando o valor da causa for um valor alto, nós teremos o quê? Uma transcendência de reflexo econômico. O TST não determinou o que é esse valor alto. Quanto que é esse valor alto? Se é 100 mil, 500 mil, 1 milhão, o TST não determinou isso. Só diz o quê? Que a transcendência de reflexo econômico são para aquelas ações onde o valor da causa tem um valor alto. Somente isso. E por fim, aquela transcendência com reflexo social é quando o recorrente ele busca direitos sociais previstos na Constituição Federal. Então, para você interpor um recurso de revista, você tem que ter em mente o seguinte: só é possível discutir direito, você tem que cumprir o requisito do pré-questionamento e o requisito da transcendência. Além disso, nós temos hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista a depender do rito que está sendo tramitado o processo. Se é no rito ordinário, se é no rito sumaríssimo, se é no rito sumário, nós temos que ver qual rito que está sendo discutido o processo para saber se é possível ou não a interposição do recurso de revista. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos avançar um pouquinho. Lá no rito sumário, pessoal, naquelas ações cujo valor da causa é de até 2 salários mínimos, não cabe recurso de revista. Aqui não há cabimento de recurso de revista. Porém, no rito sumaríssimo, onde o valor da causa é entre 2 salários e 40 salários mínimos, nessa situação só é cabível recurso de revista, se a decisão recorrida contrariar súmula do TST, súmula vinculante do STF ou a Constituição Federal. Se essa decisão recorrida contrariar OJ do TST, não é cabível recurso de revista no rito sumaríssimo. Tranquilo? Entendido? Muita atenção para o recurso de revista no rito sumaríssimo. Se a decisão recorrida contrariar súmula do TST, súmula vinculante do STF ou Constituição Federal, nessa situação aqui é cabível o recurso de revista. Se a decisão recorrida contrariar OJ do TST, não é cabível o recurso de revista no rito sumaríssimo. Beleza? Tranquilo? Avançando mais um pouquinho. Lá na fase de execução, só vai caber recurso de revista quando a decisão recorrida contrariar o que, senhores? Contrariar a Constituição Federal. Então, na fase de execução, se a decisão recorrida contrariou a Constituição Federal, é cabível o recurso de revista. No entanto, se liga, se estivermos dentro de uma execução fiscal ou se estivermos discutindo controvérsias na fase de execução que envolva certidão negativa dos débitos trabalhistas, a decisão recorrida, se ela violar a Constituição Federal, lei federal ou se tiver divergência jurisprudencial, nesses 3 casos aqui é cabível a interposição do recurso de revista. Fechou? Tranquilo? Então se liga, na fase de execução, se contrariar a Constituição Federal, é cabível o recurso de revista. Se for na execução fiscal ou nas controvérsias sobre a certidão negativa de débitos trabalhistas, se a decisão contrariar a Constituição, lei federal ou se tiver divergência jurisprudencial, também é cabível a interposição do recurso de revista. Tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, pessoal, são hipóteses específicas dentro dos procedimentos dentro da área trabalhista. Além disso, nós temos que oferecer o quê? Vamos julgar somente direito, tem o pré-questionamento e a transcendência. Não se esqueçam daqueles outros pressupostos que eu falei para vocês lá atrás, tá bom? E por fim, meus queridos, lá no rito ordinário, que é o rito mais abrangente, nessa situação, no rito ordinário, se a decisão recorrida contrariar decisão de outro TRT, súmula vinculante do STF, súmula do TST, Constituição Federal, Lei Federal e OJ
do TST no rito ordinário, nessa situação é cabível a interposição do recurso de revista. Tá legal? Então, como o rito ordinário ele é mais abrangente, ele é mais complexo, toda vez que a decisão recorrida contrariar decisão de TRT, súmula vinculante do STF, súmula do TST, Constituição Federal, Lei Federal e OJ do TST, é cabível o recurso de revista. Por que eu estou destacando OJ, galera? Porque lá no rito sumaríssimo, se a decisão recorrida contrariar OJ do TST, não é cabível recurso de revista. Lá no rito sumaríssimo, se a decisão recorrida contrariar OJ do TST, não cabe recurso de revista. Agora, se for no rito ordinário e essa decisão contrariar OJ do TST, aí sim é cabível a interposição do recurso de revista. Beleza? Muita atenção para esse recurso de revista, que ele tem muitos detalhezinhos e isso você não pode errar na prova de forma alguma. E você não vai errar. Galera, então só fazendo um quadro, resumindo aqui tudo isso que eu falei para vocês. Então, no rito sumário, cabe recurso de revista? Não cabe recurso de revista. Lá no rito sumaríssimo, é cabível? Sim, somente se a decisão recorrida contrariar Constituição, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Na fase de execução, qual a regra? Se a decisão recorrida contrariou a Constituição Federal, cabe recurso de revista. Se estivermos discutindo uma execução fiscal ou uma certidão negativa de débitos trabalhistas e a decisão recorrida contrariar Constituição Federal, Lei Federal e divergência jurisprudencial, é cabível recurso de revista. E por fim, no rito ordinário, que ele é mais amplo, se a decisão recorrida contrariar decisão de outro TRT, súmula vinculante do STF, súmula do TST, Constituição Federal, Lei Federal e orientação jurisprudencial, nessa situação aqui é cabível recurso de revista. Tá legal? Não se esqueça, se no rito sumaríssimo a decisão contrariar OJ, não cabe recurso de revista dessa decisão. Beleza, então? Tranquilo? Aqui temos um quadro resumo para facilitar o estudo e o entendimento dos senhores no que tange ao recurso de revista. Tá legal? Galera, execução trabalhista, para a gente encerrar essa nossa revisão aqui com relação ao processo do trabalho. Para que nós possamos iniciar a execução trabalhista, obrigatoriamente nós teremos que ter o quê? O requerimento da parte interessada. Agora, se essa parte interessada no processo, se ela não está auxiliada por um advogado, se ela está utilizando do jus postulandi, o juiz ele pode iniciar a execução trabalhista sem a manifestação da parte, sem o requerimento da parte interessada. Então, qual a regra hoje, pessoal? O juiz ele só inicia a execução trabalhista quando nós temos o quê? O requerimento da parte interessada. Agora, se a parte interessada está se valendo do jus postulandi, ele não está sendo auxiliado por um advogado nos autos, o juiz ele pode, de ofício, iniciar a execução trabalhista. Tá legal? E nós temos alguns títulos que são judiciais e alguns títulos que são extrajudiciais. Títulos executivos judiciais que nós temos conhecimento, pessoal, os mais clássicos. Uma sentença transitada em julgada, uma sentença com recurso sem efeito suspensivo e um acordo quando ele não é cumprido. Aqui nós temos o quem? Os títulos executivos judiciais. E o termo de ajustamento de conduta, que é entabulado entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa. E o cheque ou nota promissória em posse do empregado, aqui nós temos quem? Nós temos o título executivo extrajudicial. Tá legal? Então é importante que você saiba fazer essa distinção. O que é um título executivo judicial e o que é um título executivo extrajudicial. Beleza? Muito bem. Dentre os recursos que nós temos na área trabalhista, nós temos o agravo de petição. E esse agravo de petição, ele visa o quê? Impugnar uma sentença do juiz na fase de execução. E esta sentença do juiz na fase de execução, ela pode ser proferida em face de quê, pessoal? Em face dos embargos à execução, que é proposto pelo executado, em face de uma impugnação à sentença de liquidação, que é proposto pelo exequente, ou em face dos embargos de terceiros, que é proposto pelo aquele terceiro prejudicado, ou em face de uma decisão interlocutória que acolher ou rejeitar incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Toda vez que nós tivermos uma sentença nessas situações aqui, é cabível que, senhores, a interposição de um agravo de petição para impugnar essa decisão do juiz. E como que vai se dar esse rito da execução na área trabalhista? Vamos ver ponto a ponto aqui para vocês entenderem onde que vai entrar o agravo de petição. Galera, em regra, o juiz ele vai proferir aqui uma sentença ilíquida, ou seja, aquela sentença onde ele não vai determinar qual é o valor devido pela parte. Tendo em vista essa sentença ilíquida proferida pelo juiz, nós iremos iniciar o quê? A liquidação de sentença. Nós vamos buscar o quê? Qual é o quanto devido pela parte executada. Iniciada essa liquidação de sentença, essa liquidação ela vai ser realizada por meio de cálculos, por meio de arbitramento ou por meio de artigos. Os cálculos, o próprio nome já diz, serão simples cálculos aritméticos. A liquidação por arbitramento é quando nós temos uma situação muito complexa, onde o juiz ele vai nomear quem? Vai nomear um perito para fazer a realização dessa liquidação de sentença. E a liquidação de sentença por artigos é quando a parte necessita comprovar um fato novo ao juiz. Quando ele precisa comprovar um fato novo ao juiz, ele vai se valer o quê? Da liquidação por artigos. Tranquilo? Após isso, após a conclusão da liquidação da sentença realizada pelo juiz, o juiz ele deverá, muita atenção aqui, ó, o juiz ele deverá intimar as partes, quem? O executado e o exequente, para que no prazo comum de 8 dias, ele se manifeste a respeito do quê? A respeito dessa liquidação de sentença. Isso aqui o juiz ele é obrigado a intimar as partes. Depois disso, o juiz ele vai intimar quem? Vai intimar a União, para que a União possa se manifestar a respeito das contribuições previdenciárias. Ultrapassado essa etapa aqui, pessoal, o juiz ele vai proferir o quê? Vai proferir uma sentença de liquidação. Aqui na realidade, o juiz ele vai fazer o quê? Uma homologação da liquidação de sentença. Ele vai homologar aquela liquidação que foi realizada por meio de cálculos, por meio dos arbitramentos ou por meio de artigos. Realizada essa homologação, pessoal, o juiz ele vai emitir o quê? Um mandado de citação, penhora e avaliação, para que o executado em 48 horas, faça o quê? Faça o pagamento do valor devido ou faça a garantia do juízo. Se o executado fazer o pagamento do valor devido, pessoal, extingue-se a execução. No entanto, se ele fizer a garantia do juízo, a fase de execução ela terá continuidade, tá bom? Só uma informação aqui bem rápida, pessoal. Quando o juiz ele faz a expedição do mandado de citação de penhora e avaliação, quem vai realizar esse mandado aqui vai ser um oficial de justiça. Esse mandado de citação não pode ser via AR, tem que ser feita por meio de um oficial de justiça, tá legal? Então, voltando para cá, quando a parte executada ela faz a garantia do juízo, o que acontece? Essa garantia do juízo ela pode ser feita por meio de dinheiro, pode haver o quê? Uma nomeação de bens, ou podemos ter o quê? Uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial. Feita a garantia do juízo, o executado no prazo de 5 dias, ele irá apresentar o quê? Irá apresentar os embargos à execução, onde ele vai discutir esse valor que foi liquidado pelo juiz. Dentro desse prazo de 5 dias, o exequente, ou seja, o credor, ele poderá apresentar o quê? Impugnação à liquidação de sentença, para também discutir esse valor que foi liquidado pelo juiz. E além disso, nós temos ainda aqui, pessoal, nós temos os embargos de terceiros, quando o terceiro prejudicado ele teve, por exemplo, um bem sem o penhorado. Então, nessa situação, o terceiro prejudicado, no prazo também de 5 dias, ele pode apresentar o quê? Embargos de terceiros. Destas manifestações aqui, embargos à execução, que é apresentado pelo executado, impugnação à sentença de liquidação, que é apresentada pelo exequente, e embargos de terceiros, que é apresentado pelo terceiro prejudicado, o juiz irá proferir o quê? Uma sentença na fase de execução. E desta sentença proferida na fase de execução, é cabível o quê, senhores? É cabível o agravo de petição. Aqui é que vai entrar o nosso agravo de petição. Tranquilo, então? Beleza?
Só que nós temos um pequeno detalhe, pessoal. Eu falei para vocês aqui, ó, voltando um pouquinho, que o juiz vai fazer o quê? A expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, para que o executado faça o pagamento do valor devido ou faça a garantia do juízo. No entanto, se o executado, pessoal, se ele ficar inerte, se ele não pagar o valor devido ou não garantir o juízo, em razão dessa inércia do executado, o juiz ele poderá o quê? Ele poderá determinar de ofício a penhora de bens do executado. Quando ele faz de ofício a determinação dessa penhora de bens, nós temos a seguinte situação. Se o juiz ele conseguir penhorar bens, se houver a penhora de bens aqui, o juiz ele vai abrir prazo de 5 dias. Coloca aqui de novo, ó, o prazo de 5 dias para que o executado apresente o quê? Os seus embargos à execução. Se o juiz não localizar bens à penhora, ele vai intimar quem? Vai intimar o exequente para que o exequente nomeie, apresente, indique bens à penhora ou faça o quê? Ou faça a interposição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando ele entra com esse incidente aqui, o juiz ele pode o quê? Ele pode acolher ou rejeitar esse pedido do exequente. Quando o juiz ele acolhe ou rejeita, ele está proferindo uma decisão interlocutória. E desta decisão interlocutória é cabível o quê? O agravo de petição. Tranquilo? Então são as situações onde nós podemos fazer a interposição do agravo de petição, e aqui nós temos o andamento, nós temos o fluxograma de forma bem objetiva, de forma bem direta com relação à execução trabalhista. Beleza? Meus queridos, então aqui eu vou encerrando o nosso resumo, tá? Nossa revisão, melhor dizendo, nossa revisão de processo do trabalho. Desejo a todos vocês sucesso na prova que vocês vão fazer no domingo, que vocês sejam aprovados, consigam alcançar o objetivo de vocês e na segunda fase, venham fazer a segunda fase aqui no Explicando Direito, que aqui com certeza o seu sucesso é garantido e sua aprovação é certa. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Eu aguardo vocês na segunda fase.